partir de agora, você ouve o programa A Voz de Cristo. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Graças a Deus, meus amados ouvintes, nós estamos aqui para mais uma programação, trazendo até vocês a palavra de Deus e a voz de Cristo em seus corações. Nós lemos aqui no livro dos Salmos, no capítulo 103, verso 2 e verso 3. Agora, abordamos um assunto nesta programação. Grave esta afirmação que vamos fazer. O falar de Jesus traz ele em cena. O falar de Jesus, preste atenção. Isto é muito importante para nós. Dizer boas coisas atrai boas coisas para nós. Amados irmãos, nós devemos saber que nós somos criadores de atmosfera. Você é um criador de atmosfera. Então, você pode criar em sua casa uma boa atmosfera. Você pode criar em seu trabalho, na escola, no seu ciclo de amizade, uma boa atmosfera. Ora, se você criar uma atmosfera maligna, uma atmosfera perturbadora, você vai atrair sobre si coisas malignas. Nós vemos ali em São Lucas, capítulo 24, aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Eles iam falando a respeito de Jesus, mas eles iam tristes. Após a crucificação, eles estavam retornando para Emaús. E no verso 13 em diante, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam falando a respeito de Jesus, das coisas que Jesus tinha feito. E eles ali, naquele caminho, eles criaram uma atmosfera celestial. E aquela atmosfera, aqueles testemunhos que eles estavam dando, meus irmãos, aquilo trouxe Jesus bem ali no meio deles. Aquilo trouxe a presença literal de Jesus entre eles. Mas eles não conheceram
que era Jesus. Então aquele homem estranho começou a caminhar com eles e falar com eles. De certo tempo, ele fez com que ia passar direto. E eles o constrangeram, chamaram ele, fica conosco. Aquele homem falava coisas boas, alegrava, ardia o coração daqueles discípulos. E eles disseram, fica conosco. E eles constrangeram Jesus a ficar com eles. E ao partir do pão, quando Jesus, a forma de Jesus partir o pão, eles o conheceram e ele desapareceu. Mas o que trouxe Jesus ali em cena, meu irmão, minha irmã, foi que eles estavam falando a respeito de Jesus. E se você falar a respeito de Jesus, se você contar as bênçãos de Deus, relembrar as bênçãos de Deus, traz atmosfera celestial, traz Deus em cena. Em São Mateus, no capítulo 14, nós vemos ali Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fossem de barco. E eles foram sozinhos, sem Jesus. Agora veja, naquela noite, eles estavam ali dentro daquele barco, meus irmãos, falando os testemunhos. João dando seu testemunho, Pedro dando o seu testemunho. Cada discípulo levantava e dava o seu testemunho das bênçãos maravilhosas, das coisas gloriosas que Jesus tinha feito. Porque Israel tinha passado 400 anos sem um profeta. O último profeta que profetizou no Velho Testamento foi o profeta Malaquias. E aquele foi chamado o período do silêncio de Deus. Deus não falou com Israel naqueles 400 anos. Então a questão de cura divina, de milagres, isto estava escasso. Não existia mais em Israel. De repente, meu irmão, minha irmã, surge o Messias, surge um homem realizando aquelas maravilhas, aqueles milagres. Aquilo foi uma coisa maravilhosa para o povo de Deus, mas para os fariseus aquilo foi uma perturbação. Então ali lemos a partir do verso 22, Mateus capítulo 14, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, a partir dali, Pedro pede para Jesus, Senhor, se é tu, deixa-me andar sobre as águas. E ele vai andando por um determinado momento, meus irmãos. Pedro teve uma fé perfeita. Pedro olhou dentro dos olhos de Jesus, ele se conectou ao sobrenatural, porque Jesus estava ali andando sobre as águas pelo sobrenatural. E Pedro lhe pediu para andar sobre as águas. Jesus disse, venha, Pedro. Pedro olhou nos olhos de Jesus, Pedro se conectou com a sua fé
perfeita ao sobrenatural. E Pedro começou a caminhar perfeitamente sobre as águas. Mas o que houve que Pedro afundou? Pedro pensou. Pedro, por um determinado momento, tirou os seus olhos de Jesus. Ele desviou a sua atenção. E quando ele desviou a sua atenção, ele começou a perder o contato com Deus. Ora, se isso não é um exemplo para nós, meu irmão, não desvie a sua atenção de Deus. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha os seus olhos fitados em Deus. Porque no dia em que você desviar a sua atenção da palavra, a sua atenção de Deus, meu irmão, nós vamos afundar, nós vamos perecer, assim como Pedro afundou. Mas mesmo Pedro afundando, ali ele tinha uma mão amiga. Ele tinha uma mão para lhe tirar daquele mar. E Jesus deu as mãos a Pedro e socorreu. Ele foi o socorro bem presente na angústia para Pedro. Agora o salmo que lemos, Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmão, irmã, quantas coisas, quantos milagres, quantas bênçãos Deus tem feito por nós. Até aqui podemos dizer Ebenezer. Deus tem feito milagres, ressurreições, maravilhas em nosso meio. E nós devemos expressar, devemos contar esses testemunhos, devemos contar essas bênçãos. Porque ao contar essas bênçãos, isto traz o sobrenatural em cena. Isto traz Jesus em cena. Quando nós estamos falando de Jesus, falando as bênçãos, contando os testemunhos, isto traz Jesus em nosso meio. Veja, o profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, estava contando ali para a irmã Hatmuser acerca dos esquilos, que Deus disse para ele, fale, fale. E ele disse, haja esquilo naquela árvore. E o esquilo apareceu e ele matou o esquilo e o esquilo sangrou. E a irmã Hatmuser disse, irmão Brana, eu creio nisso de todo o meu coração. Oh, meu irmão, naquela hora, aquela alma da irmã Hatmuser se conectou com o sobrenatural. Assim como Pedro se conectou com os olhos de Jesus, a irmã Hatmuser, aquela fé perfeita, ela entrou em ação. E o profeta de Deus, sendo profeta, teve aquela visão, sentiu aquela atmosfera celestial. O profeta sentiu que a irmã Hatmuser tinha acessado o sobrenatural. Ele disse, irmã Hatmuser, peça o que quiser. Ele até sugeriu para ela, peça $1 milhão, vai cair na sua frente agora. A irmã dela estava ali na cadeira de rodas, paralítica. Ele disse, peça a cura da sua irmã, Jesus estava ali. A atmosfera celestial estava ali naquela hora. O que ela pedisse, Deus faria. O profeta diz, peça a cura da sua irmã. Peça que Deus vai curá-la agora. E aquilo desceu no coração dela. E ela, trêmula, chorando, pediu para o profeta, dizendo, eu tenho meus 2 filhos que ainda não são convertidos. Eu quero que eles sejam convertidos. E naquela mesma hora, aqueles meninos adentraram ali a casa chorando.
O Espírito Santo tinha dado àquela irmã o desejo do seu coração. Irmão, pense nisso, olhe para isto. Nós somos criadores de atmosfera. Vamos falar em nossas casas. A sua casa deve ter uma atmosfera celestial. O seu quarto de dormir deve ter uma atmosfera celestial. Por isso que a casa do crente deve ouvir músicas celestiais. Deve-se falar palavras celestiais. Não se deve falar qualquer piada, qualquer coisa nas nossas casas. Lembre-se disso. Se você falar de Deus em sua casa, se você buscar a Deus, se você criar uma atmosfera celestial em sua casa, Deus se manterá em sua casa, meu irmão. Por isso, meu irmão, na igreja, quando vamos ter cultos, nós falamos os testemunhos, nós contamos as bênçãos, nós bendizemos ao Senhor, não podemos nos esquecer. Não deixa, Senhor, nós temos que orar a Deus para não sermos atacados de amnésia espiritual, de esquecer as coisas que Deus tem feito. Veja, quando aqueles discípulos falavam a respeito de Jesus, ali no caminho de Emaús, ele se pôs no meio deles. Quando os discípulos lá no mar, houve um testemunho no mar, o profeta prega uma mensagem sobre esta escritura, um testemunho no mar. Houve ali um testemunho de bênçãos, houve ali um testemunho das maravilhas do Senhor, e aquilo trouxe Jesus ali na presença deles. E se nós falarmos de Jesus, se nós glorificarmos, se nós lembrarmos das bênçãos, lembrarmos das maravilhas, isto vai trazer Jesus em nossas vidas. Isto vai nos conectar com o sobrenatural, meu irmão. A mecânica e a dinâmica. A mecânica é o natural, é aquilo que nós podemos fazer. O natural está ao seu alcance. Faça o natural, faça a parte mecânica, fale de Deus, glorifique a Deus, dê glórias a Deus. Fale de Deus, fale do que você tem recebido, faça a parte natural e o sobrenatural, meu irmão, Deus fará. Faça o natural, que o sobrenatural é a cargo de Deus. O sobrenatural nós não podemos, mas Ele pode fazer por nós. Então, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma ação sobrenatural na sua vida, vamos falar de Deus. Vamos falar as bênçãos, vamos bendizer, vamos testemunhar de Deus. E Deus virá na sua vida. Deus virá na sua casa, Deus virá em nossa igreja, Deus descerá em nosso meio e fará grandes coisas por nós, se nós nos lembrarmos dele. Agora, meu irmão, há pessoas que só lembram de Deus quando as coisas estão ruins, só procuram a Deus quando precisam de Deus, somente glorificam a Deus quando estão em apuros. Lá no Titanic, aquele grande navio, eles estavam festejando, tomando a cachaça. Nem pensavam em Deus, nem falavam em Deus. Era outro barco. Mas quando o barco afundou, quando aquele iceberg bateu naquele barco, meu irmão, então eles tentaram trazer Deus ali para aquele barco e não conseguiram. Por quê que eles não conseguiram trazer Deus ali para aquele barco? Porque eles não falavam de Deus. Não se glorificava a Deus naquele barco. Não era um culto ali de bênçãos. Não era um testemunho no mar que estava acontecendo. Estava acontecendo uma festa mundana e maligna. Deus estava distante demais daquele barco.
Eles colocaram Deus para fora daquele barco, depois tentaram trazer, foi tarde demais. Por isso, nós devemos falar, testemunhar das coisas de Deus dioturnamente, todos os dias, o ano inteiro. Devemos testemunhar a Deus, porque quando você precisar, meu irmão, Ele será o teu socorro bem presente na angústia. Não é maravilhoso? Vamos falar as bênçãos. Bendiz, ó minha alma, e Ele estará conosco. Não te esqueças de todas as suas bênçãos. Conta as bênçãos, conta os testemunhos e Deus estará ao seu lado. Meu amado irmão, é o meu desejo e a minha oração que você glorifique a Deus e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor me limpas de meu mal. Esse amor é o que me ajuda a seguir. Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. É fitar meu viver, dar-te-ei meu louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então, só a ti pertenço eu.